mínima histórica, Sim. segundo o IBGE, que teve problemas internos lá dentro com O- diretores, técnicos querendo sair. Mas falando em estupidez, Falando no PT, voltando no PT. Falando em estupidez, vocês comentaram também da história do bebê reborn, tá? Você acha que bebê reborn, essa história de bebê reborn, seria um caso de política pública ou cada um tem que cuidar da tua vida? não, desde que as pessoas não queiram levar o bebê reborn pro SUS, você faz o que você quiser, né? Mas isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Aconteceu, teve até deputado, não sei se foi vereador de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que estava querendo fazer uma lei para proibir as pessoas de levarem boneca. Porque boneca, né? Sim, Gente, eu me boneca. recuso a falar bebê reborn, é uma boneca. É uma boneca bem feita. Muito bem detalhada ali, Sim. né? Não é um bebê. Você não pode levar a boneca no hospital, né, gente? No SUS, não dá, pelo amor de Deus. É que chega a ser criminoso, né? Não dá. Você vai atrapalhar uma estrutura lá e alguém pode morrer por causa disso. O médico, ele vai cuidar de uma boneca. Ele cuida de gente. Mas não você faz chegou a sentido ver isso acontecer assim? Não, eu vi uma matéria. É? Vi uma Mas matéria. o que a pessoa que leva a boneca no SUS ou no médico, ela alega o quê? Então, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, que isso existe há muito tempo. Pelo que eu vi. Ah, é? Isso existe há muito tempo? Há muito tempo. Eu tava vendo uma matéria de não sei quem que tem um encontro de bebês reborn no Ibirapuera já há 10 anos. Nossa. Sério? E eu acho que o que aconteceu? Deve ter viralizado algum vídeo e as pessoas viram que explodiu. Isso dá view. A partir do momento que dá view, dá dinheiro. Sim. Então, todo mundo que já tinha lá um bebê reborn e as pessoas que também viram uma janela de oportunidade aparecer começaram a fazer. Gente, parto de bebê reborn. Mas eu nem sei como é que é. Como é um parto de bebê reborn? É uma sacola de um plástico. É? Tipo um unbox. É um unbox. Levaram um box de parto. Lá uma bolha de água com uma boneca dentro e você vai lá, corta e faz assim, tira a boneca lá de dentro. É uma encenação, né? É brincar de tá. boneca. É brincar de boneca. Que nem Mas isso pessoas adultas? adultos fazendo. E tipo assim, você quer fazer? Faz. Eu não tô nem aí. Faz o que você quiser. A loucura é sua. Cada um vive a sua loucura. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, tem gente também falando assim, ai, porque estão sendo preconceituosos, estão me tratando mal. Sim, minha filha. Você faz o que você quiser, mas também você não pode obrigar as pessoas a concordar Acharem com a tua normal. loucura, né? Você tem a sua liberdade, assim que as outras pessoas têm também a liberdade de achar que tu é maluca. O que me incomoda nisso, por exemplo, eu vi gente... Eu, por exemplo, não sou casado. Mas se eu... Imagina que eu estou com a minha esposa grávida, chego lá pra estacionar na vaga de gestante, aí tem uma mulher com o bebê reborn na vaga. Ou uma pessoa com o bebê reborn, querendo essa vaga. Aí você já tá atrapalhando a sociedade. Eu vou meter o pé na porta do carro se acontecer uma coisa dessa. Porque a loucura tem limite. Então, você quer ser louco? Seja louco. Agora, sua loucura não pode me interferir na minha vida. Essa é a questão. Mas você entende que não... Por exemplo, você viu que o prefeito de Sorocaba, ele fez, acho que, identidade pra bebê reborn? Você viu isso? É o hype, você tá vendo? Você entendeu? Que loucura. Eu acho que foi isso. Viralizou um vídeo, virou um hype absurdo. Pode ver que passou. Ninguém mais tá falando agora. Passou. Tá passando o hype. Pegou a onda, vou dar um jeito de aparecer. Foi lá e apareceu também. Pegou hype do negócio. Mas o que eu vejo, assim, pelo lado das pessoas, né? As pessoas acham loucura. Não, a pessoa que... 90% das pessoas acham loucura, doença da cabeça mesmo. Mas do lado da pessoa que tem o bebê e que se coloca como mãe desse bebê reborn. Eu até vi, isso que é o que eu acho uma loucura que acontece aqui. Eu vi uma vez um cara falando que a gente precisava mudar. Eu gosto muito do conceito de adolescência americano, em inglês, que é do teen, né? Então é 13, 14, 15, então é dos 13 aos 19 anos. É adolescente dos 13 aos 19. Você tem 20, você é adulto. Acabou. Aí eu vi um cretino falando que a gente deveria estender a adolescência até os 24. Porque as pessoas estão infantis por mais tempo. E eu entendo o seguinte, se as pessoas são infantis por mais tempo, nós deveríamos ver a causa disso e resolver esse problema, porque isso é um problema. E não estender a adolescência. Quer dizer, amanhã eu vou estender o retardamento mental até os 40 anos, né, das pessoas. Você não acha que precisa também ter um estudo sociológico disso? Por que as pessoas estão infantilizadas? Porque para mim é um mix de infantilização
com solidão. Você não acha a pessoa que tem esse bebê? Eu acho que tem um misto de coisas, não só isso, eu acho que também o medo da responsabilidade tá ficando Sim. tardio também, né? As pessoas não querem mais ter filhos, estão casando mais tarde, não querem ter compromisso, né? Acham muito difícil ter filhos, que ter filho realmente é uma responsabilidade muito grande, então estão postergando isso ao máximo possível. E eu acho que o Estado também interfere nisso. Demais. O Estado, ele trata os brasileiros como completos idiotas, né? Completos imbecis. A gente tem uma burocracia enorme, porque o brasileiro não pode fazer isso. Agora estamos sendo censurados, porque a gente é um bando de imbecil que não pode falar um com o outro. A gente não consegue trabalhar, então tem bolsa para tudo quanto é tipo de coisa. A gente tem um monte de regulação nas empresas, no trabalho em si, porque nós somos todos idiotas que não conseguimos conversar com o chefe e falar, ó, eu quero isso, 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 tá aqui o contrato, vai ficar valendo esse. Não, a gente precisa de um estado, de um órgão regulando aquilo para que todo mundo seja lá dentro da sua caixinha. Então, eu acho que todo esse tipo de aparato estatal que é colocado em cima da gente faz as pessoas ficarem menos responsáveis e infantilizadas por mais tempo. Eu acho que o Estado tem grande responsabilidade nisso. Sim, concordo. Eu nunca tinha saído. Eu trabalho há 31 anos, né? Desde os 15 anos de idade, eu nunca tinha saído de uma empresa. Aí eu saí pela primeira vez agora há pouco. E aí, tal, saí, vamos pagar isso, tal, acabou. Meus direitos são certos. Aí me falaram, não, você tem que ir lá no sindicato receber. Ué, mas o que o sindicato tem a ver com a minha vida? Não, você tem que ir lá, porque eles têm que homologar. Eu falei, peraí, quer dizer que se o sindicato não autorizar, eu sou escravo de vocês, eu não posso ir embora. Né? Então, onde já se viu que tem um terceiro que tem que se meter na minha vida? Eu aceitei trabalhar, a pessoa aceitou me empregar, mas tem um cretino que ele é meu dono. Quer dizer, a escravidão não acabou. Ele tem que aceitar que eu trabalho ou não. Você tem que pagar sua contribuição. Sim, sim. E se você não quiser, você tem que ir lá pessoalmente, escrever cartinha, pegar fila das 10 ao meio-dia, de uma sexta-feira e só. Que, aliás, jogaram, antigamente era um dia, né? Que seja um roubo absurdo, jogaram pra 3, né? O querido presidente Lula, né? 3 dias de seu salário. Mais o roubo do INSS. Olha que essa galera tá rica. Mas só 90 bilhõezinhos, né? Nossa, consignado aí vai vir, né? Nossa. Não, mas ninguém tá falando nada. Alguém tá falando alguma coisa disso? Já esqueceram, né? Não, estão tentando abafar, porque, né? Não é o Bolsonaro. Não é a direita. Imagine se fosse só abafaram porque não é a direita. Porque se fosse a direita, estavam falando disso, tava todo mundo preso. Imagina se um jornalista de direita tivesse falado que só tá... Por que tá morrendo tão poucas pessoas em Israel? Irã joga uma bombinha, não morre quase ninguém, tá morrendo... Imagina se um jornalista... Você viu isso, a jornalista que falou isso? Eu fiz um vídeo sobre isso também, porque, né, foi tão feio que ela pediu desculpas. Essa é a jornalista da mandioca, você sabe, né? Ela é do Entenda Como Isso é Bom? Não. Essa é a jornalista... Essa é a outra, É a leitora. A que a gente tá falando é a que reclamou na pandemia que a mandioca estava muito cara. Ela tava sozinha, tava carente da mandioca. Aí ela tava reclamando que a mandioca tava muito caro. Custava, sei lá, R$17. Só que ela foi comprar a mandioca já cozida no Pão de Açúcar. E ela reclamou do preço. E parece que agora não tem mais nada caro, porque ela não reclama mais de nada de preço. Nenhum preço mais tá alto. O café tá barato, a picanha tá barato, o combustível tá barato. Mas se você olha, gente, se você olha a Globo falando, parece que a gente vive num paraíso. Sim. Num paraíso, gente. A economia tá bombando artificialmente, né? Porque tá crescendo, a economia tá. Mas é por conta dos gastos do governo. Sim, que claro. entram na conta, né? E elas esqueceram de falar isso. Ups. Esquecem de mencionar que os gastos do governo entram no cálculo do PIB, que o Brasil tá crescendo por conta disso, porque se você tira os gastos do governo... Acabou o Brasil. Acabou o Brasil, vai lá pra baixo. Então, ela tá falando que o desemprego tá na mínima histórica, segundo o IBGE, que teve problemas internos lá dentro com diretores, técnicos querendo sair, que não concordavam com a metodologia que o Postman tinha implementado quando ele entrou. Então, teve problemas internos lá, não sabemos qual, mas tiveram problemas. Esse mesmo IBGE está falando que o desemprego está na mínima histórica. Tudo bem, vamos supor que esteja mesmo. Eles consideram as pessoas que estão no Bolsa Família empregados. Sim. E, aliás, não só quem está no Bolsa Família. Quem não está empregado e desistiu de arrumar emprego porque não consegue, também não é considerado desempregado. Desempregado é só quem está sem emprego e está procurando.
Então, assim, é uma conta patética, uma conta ridícula. Não, porque assim, você tem que pensar assim, o emprego, ele é ele que vai fazer a economia girar. Ele vai trazer renda para aquela pessoa que vai gastar aquele dinheiro no mercado, o Sim, mercado vai pagar os funcionários e vai fazendo o dinheiro rodar, né? sim. Se você tem uma pessoa que não está contribuindo em nada com a sociedade, economicamente falando, porque ela é uma pessoa miserável, vamos considerar isso, porque para isso foi o intuito do Bolsa Família lá atrás, né? Sim. Pegar, ajudar as pessoas miseráveis. Se tem uma pessoa que não tá contribuindo, que ela tá só tirando os recursos da sociedade, como que você pode considerar essa pessoa empregada? Se ela não está contribuindo Sim. economicamente. Ela está fazendo o contrário. Ela tá só tirando os recursos e não está contribuindo. Então ela não é uma pessoa empregada. Eu perdi 2 funcionários agora. Eu trabalho em metalurgia, indústria, então é ajudante geral de indústria. E os 2 vão fazer a mesma coisa, tá? Os 2. Eles vão pro Nordeste, pra um lugar que o custo de vida é bem baixo, e vive de assistencialismo. Porque eles vão receber menos do que eu pago, mas o custo lá também é menor. Então, por mais que ele vai ter também uma vida com menos consumo, ele não tem que trabalhar. Então, pra ele tá bom. E eu preciso agora contratar mais 2. E eu pago acima do piso da categoria e eu não consigo gente. O meu marido falou ontem pra mim, tá muito difícil empregar. As Você pessoas não consegue. não querem Porque trabalhar. não vale a pena. Porque aí que tá. Se você até me permitir, a entrevistada é você. Mas olha só que coisa louca, né? Eu até tava falando sobre isso esses dias. Eu ia muito quando eu fazia faculdade, em 1990 e... Bom, não interessa. Não interessa Vai quando. denunciar aí. Não interessa quando. Eu ia muito num boteco ali na Tatuapé. Vou até falar o nome. Existe até hoje, o Pilequinho. Eu ia. Você ia no Pilequinho? Morei no Tatapinha. Eu morei no Tatapinha. Eu Se fui duvidar, a gente se muito. encontrou lá. Eu fui muito no Pilequinho. Eu ia, assim... Por isso que eu falei pra você falar o nome que era o mais famoso lá, né? Tinha as batidinhas, né? Não, direto. Ia assim, umas 3 vezes por semana. Ia umas 3 vezes por semana lá. E sim, eu não bebia álcool naquela época. Hoje até bebo um pouco, mas naquela época eu não bebia. Mas meus amigos bebiam. E a gente pedia ali, pediam cerveja, eu pedia guaraná. A gente sempre pedia uma cebola, uma calabresa cebolada, um pãozinho, uma batata, não sei o que. Sempre pedia. Né? Ia embora e pagava, dividia. Aquilo nunca pesou nada pra gente. Hoje, eu tenho, depois de tantos anos, eu tenho uma graduação, uma especialização, um mestrado, doutorado, diabo 4. Eu sou muito mais capacitado e se eu fizer isso hoje me pesa no orçamento. Não me pesava no orçamento naquela época. Então, olha o que aconteceu. Se você tem a capacidade de produzir o dobro, você não tem que ganhar o dobro? Se você tá produzindo mais, você tem que ganhar mais. Isso sempre foi assim. Até 1971, quando o Richard Nixon acabou com a paridade lá do dólar com o ouro, né? Sempre foi assim. Se você produz mais, você tem que ganhar mais. Então, nós deveríamos estar ganhando mais, porque somos mais produtivos que uma pessoa da Idade Média, eu imagino. Qualquer empresa hoje, ela é mais eficiente do que uma empresa há 100 anos atrás, concorda? Se as empresas são mais eficientes, os produtos não deveriam custar menos, porque elas produzem mais com menos, elas são mais eficientes. Então, os produtos deveriam estar mais baratos. Então, o que a modernidade, o capitalismo, ele deveria fazer? Nós deveríamos estar ganhando mais e as coisas deveriam estar custando menos. Só que tá ao contrário. Tá ao contrário. Na verdade, a gente está ganhando mais, mas o nosso poder de compra acabou. Por quê? Porque o governo cada vez imprime mais dinheiro, gera mais inflação e aumenta os gastos públicos. E as empresas são cada vez mais taxadas e enchidas, fora as taxas, impostos, etc., enchidas com mais burocracias que causam um custo também. Então o governo ele rouba todo esse ganho que o capitalismo trouxe, que é o quê? Capacitar as pessoas e aumentar a eficiência das empresas, o Estado destrói com inflação, com gastos, com impostos e com burocracia. Então como é que pode uma coisa que eu conseguia fazer 25 anos atrás, eu moleque, e não pesava no meu orçamento, hoje, eu que ganho muito mais, eu não consigo fazer porque me pesa no orçamento. Tá custando muito mais caro. Você entende a destruição que aconteceu no Brasil? Que se a gente não diminuir os gastos do governo, não tirar essas amarras, se não fizer realmente corte de impostos, a minha maior briga é acabar com o imposto de propriedade. IPTU e IPVA. Eu já vi você falando do IPVA e do IPTU, que é um absurdo, Não, absurdo, né? absurdo. Não é teu. Não é meu, eu tenho posse, não é tenho um aluguel. propriedade. Você compra e continua pagando aluguel naquilo. Eu falei esses dias com o meu dentista, Dr. Rogério Cascales, lá do Dr. Cast. Falei, quanto você tá pagando de IPTU aqui? Ele falou assim, mensalidade. Eu falei, peraí, como assim? Como mensalidade? Reparou que as pessoas se referem a IPTU hoje como mensalidade?
ninguém se referia assim 15, 20 anos atrás. IPTU era uma taxa que você pagava anualmente, que até você podia parcelar. Mas tá tão cara Tão caro que virou aluguel. que tem que É pagar. mensalidade. Mas você entende que tudo isso que a gente tá falando, quando eu falo, até as pessoas entendem, mas via de regra isso não tá sendo um problema pro povo? E por isso que as pessoas votam tão mal? Você não acha isso? A gente volta naquilo que eu falei de normalizar os absurdos. Sim. Porque isso é um absurdo que normalizou. Sim. A gente nem para pra pensar o quanto absurdo que é a gente pagar um aluguel numa coisa que é nossa. É, pagar aluguel do carro. A gente normalizou, entendeu? A gente tá cada vez mais, eles avançam um pouquinho mais, normalizou, beleza. O pessoal aceitou aqui. Vamos colocar mais um impostinho aqui? Normalizou, legal. O imposto das blusinhas foi isso. Mas você viu a cartilha do PT que saiu em 2024 ou 2023, não lembra? Você viu? Não. Aí que tá, eu até falei sobre isso, inclusive os bandidos do PT, dos acólitos, estavam me atacando e me cancelando e defendendo isso. Eu adoro porque eu sempre ganho muitos seguidores quando eu sou atacado por esses bandidos, né? O que eu expliquei, né? Saiu uma cartilha do PT, porque o que eles fazem? Eles estão tentando aumentar todos os impostos. Você tem o PT, que tá na esfera federal, com Sim. o presidente, mas o PT não é um ente federal. O PT é um partido político. Então você tem governadores em estados, você tem prefeitos em prefeituras. Então eles fizeram uma cartilha, isso já acontece há anos, porque aconteceu lá em Guarulhos há 13 anos atrás, que o PT entrou no poder e aumentou o IPTU em 6 vezes. Quem pagava 1.000 começou a pagar 6.000. Imagina o absurdo disso. Imagina hoje você ia estar pagando 30, 36 mil de um IPTU, de uma casa em Guarulhos, se eles fizessem o mesmo aumento. Só para você entender o absurdo que eles fizeram. Isso criou um trauma tão grande que desde então o PT não ganha mais lá. Nunca mais. A eleição nunca mais ganhou. Isso que os outros também, candidatos, são péssimos, tá? E mesmo assim o PT nunca mais ganhou a eleição e desde então ficou congelado nesse roubo, porque o certo era tirar o roubo do IPTU. Eles congelaram o roubo, que já foi outro roubo que fizeram. Ok? Fizeram Eles mantiveram esse o aumento, 6 só que vezes. congelaram este aumento. Então até tem uma propaganda, olha, em Guarulhos está congelado há 8 anos, mas está congelado o valor que é um roubo. Tá? Cuidado com essa propaganda em Guarulhos aí que estão fazendo para roubar vocês de novo, né? Então, Tirar imposto nem se fala, né? mas é que tá, o PT fez uma cartilha para que governadores e prefeitos aumentassem também os impostos estaduais e municipais. Então ele lá de cima, ele acaba controlando também estados e municípios onde entra. Então o PT entra no município, joga o imposto lá em cima. Entra no estado, joga o imposto lá para cima. E nisso ele tá aumentando o imposto nas 3 esferas. Só que aí você não associa isso ao PT, porque ele fez isso há 12 anos lá em Guarulhos. Ninguém lembra mais. Aí você fala isso, aí chega um idiota, que petista e idiota é a mesma coisa, aí ele fala, mas o prefeito de Guarulhos por acaso é do PT? Ele é do PL. Não foi o do PL que aumentou o imposto, foi o do PT que aumentou o imposto. Mas eu sei que você sabe disso, ô petista, que sei que você é bandido, você além de burro, você é bandido, por isso Eles que você fala estão usando isso. a mesma lógica com o negócio do IOF, você viu? Sim, sim. Que a Dilma aumentou para 6 e tanto por cento na época dela. Sim. Aí quando o Bolsonaro entrou, depois do Temer, ele fez um projeto de lei para ir tirando gradativamente e foi, né? E estava sendo seguido. O Haddad, ele chegou em janeiro, ele falou que ia continuar seguindo. Olha a previsibilidade que o brasileiro tem. Ele garantiu que ia continuar abaixando o imposto do jeito que estava lá. E agora, em maio, junho, mudou tudo. Agora tá obrigando de qualquer jeito, indo no STF para tentar aumentar o imposto. Mas aí eu vou ter que falar que é culpa do brasileiro de acreditar em petista. Que eu não acredito em petista, que eu não sou otário pra acreditar em petista. Mas teve gente que depois de tudo que aconteceu foi lá e apertou 13, né? Não, mas aí, o que eu falo, o burro ele só enxerga o capim.